Agora a braçadeira está dentro da bolsinha do violão, Adão. Está aí dentro da bolsinha. Deixa de lado aí. Obrigado, meu Daniel. Se quiser ir com a fina, ele só me dá um pouquinho de vida. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos, irmãos e amigos, visitantes. Irmão Paulo, mudou de lugar, irmão Paulo. E que Deus abençoe a todos e que possamos ter um culto aqui agradável a Deus, um culto extra, né? Aqui que o pastor foi aprontar conosco, o pastor Miguel. Ou nós aprontamos com ele, não sei igual como é que vai pesar mais. E vamos pedir a Deus que nos abençoe nos hinos que vamos cantar. E logo após a mensagem trazida pelo pastor Miguel lá de Presidente Epitácio. E Miguel o quê? Pastor Miguel o quê? Sobrenome? Miguel Ângelo. Miguel Ângelo. Isso. E pastorei a igreja lá em Bataguaçu. Bataguaçu, então tá certo, escrevi. Mato Grosso do Sul, né? Então está aqui junto de nós hoje e vai pregar para nós. E vamos fazer a primeira oração e que Deus nos abençoe. Aí chegou mais 2 membros lá, viu, irmão? Dá uma olhada lá. Irmão Joristida, irmã Rosinha. Então, oremos. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais esta oportunidade que tu nos está concedendo e também pelo dia que nos deste, por ter trazido esses irmãos de longe, protegido por ti, que está aqui junto de nós. E abençoa tanto eles, né, e nós aqui, a igreja, que possamos sair daqui com nossas almas edificadas na tua palavra. E aqueles que vão vir nas suas casas também, em seus lares, lugar, também que façam um bom proveito também, né, de ouvir a mensagem. E pedimos em favor dos hinos. E também pedimos àqueles que não puderam vir também, que estão trabalhando, que estão em outra ocupação. Pedimos também nossas famílias, onde estão neste momento, a família de nossos filhos, nossos irmãos paternos, e nossos irmãos em Cristo, aqueles que nós não conhecemos, que um dia vamos ter o privilégio de conhecer e estar na glória. Em nome de Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos começar qual o hino primeiro? Qual é o hino? Oi? 270, isso aí. Esse é difícil, tá? Que era dó maior. 279. É dó maior. Cuidado de para abrir de música, só não tá aí. Vai tocar um paninho, então. Vai. Dois motores, tá bom para cantar? Olha, que tem voz, solta, porque eu também não vou precisar. É legal. Bom.
Isso aí, o pessoal vai ter que pôr. Aí dentro. Lá no primeiro aí. Aperta bem. Como ele está entrando, vibração de luz. Aí pega com a mão cheia. Vibração de luz. Bem aí. Podia começar. Agora vamos ver que posição que dá aí. Não, quero não. Não é. Mas só, vamos ver. Não é também. Vai igual. Eu achava. O irmão consegue? O senhor consegue? Então vamos deixar, então vai em ré, então toca aquele, tem 1000 volts lá. Quanto que é? Quanto que é aquilo lá? 482, não sei. 386. 386. Agora vamos procurar ver se eu acho ali. Eu sei fazer o sem testando, aí não é para baixo do Lá maior que testando, né? Assim bemol. É maior. Então 3, 8, 6.
Vai apresentando o visitante. Pastor Miguel, Ângelo, Eunice, João, Abner, e sejam bem-vindos, que Deus abençoe. Nós estamos em casa, né? A Soninha, seja bem-vinda, o irmão José Carlos, seja bem-vindo, o irmão Guilherme Salim, seja bem-vindo, a irmã Vitória, seja bem-vinda, é isso. E está aqui hoje, né? Deus abençoe cada um, cada um, por favor, os que visitam, os que têm visitado, das que estão nos vivendo, né? E aqui cada um é apresentada, e o pastor, a direção do trabalho, tudo isso, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, convertendo os nossos pecados. Amém. Então, pastor Miguel, faz favor. Primeiro, acho que vou por aqui. Vai atacar aqui? Não. Ok. Tá bom, obrigado. Você prefere que eu ore? Você Pode eu orar. peço alguém para orar. Pode pedir alguém para orar. Pode. Irmão Daniel, dirige ele a oração. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas muitas faltas. Te agradecemos, Senhor, que na tua misericórdia tens nos sustentado e nos trouxestes aqui para juntos cultuar o teu santo nome. Te agradecemos pelos irmãos que estão aqui de passagem entre nós e te pedimos que o Senhor possa usar o irmão e toda a sua família aqui entre nós e que a tua palavra venha encontrar guarida em nossos corações a fim de que ela frutifique. Amém. Em nome de Jesus que te rogamos e agradecemos. Amém. 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 Obrigado. Boa noite, irmãos. Então, é um grande prazer para nós no Senhor podermos estar aqui com os irmãos, conhecendo a igreja. Ok. Pastor Sebastião, eu tive a oportunidade de algum tempo atrás encontrá-lo em Bauru. Nós nos encontramos em Bauru, falamos ali rapidamente, ele se apresentou e nós estivemos trocando algumas mensagens iniciais por celular, né? E no começo do mês passado, a igreja em Hortolândia nos convidou para visitá-los e combinou eu mandei uma mensagem para o pastor, ele mandou para mim. Deus trabalha, né, irmãos? E deu certo. A gente aceitou de passar aqui com os irmãos e ele perguntou, né, se podia trazer a mensagem. Eu disse assim, não convide o pastor para pregar, porque ele vai, né? Então o pastor gosta de pregar. Muito obrigado pela recepção de todos. É maravilhoso, irmãos, é maravilhoso podermos visitar uma igreja que usa o cantor cristão, que canta hinos de coração, que abre o seu coração a Deus de uma forma simples, singela. Isso é raro, viu, irmãos? Está cada vez mais raro. Deus continue abençoando essa igreja por esses maravilhosos louvores. Eu sou do Amazonas e eu tenho um filho que nasceu no Amazonas. A minha esposa é do Pará e eu tenho outro filho que nasceu no Pará. Então são 3, né? O meu filho mais velho tem 24 anos, ele está trabalhando, ele não pôde nos acompanhar. E o do meio, 19 anos, também está trabalhando. Os 2 ficaram em casa, não puderam vir por conta do trabalho. E o Abner, que vem conosco, durante a pandemia nós imaginávamos que a minha esposa estava doente por alguns detalhes, né? Mas quando fomos no médico, a médica disse, olha, você está esperando um bebê. Ela já estava com 3 meses, né? Foi uma grande bênção, porque nós estávamos orando, imaginando que poderia ser algum tipo de mioma, algum câncer.
e na verdade veio um bebezinho para nós, né, numa idade já avançada, e nós estamos vivendo à base de vitaminas, viu? Senão a gente não aguenta o pique do menino, né? Então a gente que é mais velho, vocês sabem como é, né? Vocês sabem como é. Então tem que cuidar, né? Tem que orar e tem que continuar dirigindo a prole na palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim: criar os filhos na admoestação, né, do Senhor, né? Então Deus tem nos abençoado. Nós estamos prestes a completar 10 anos na igreja em Bataguaçu, né? Nós saímos do norte, fomos para o Mato Grosso, depois a convite dos irmãos descemos um pouco mais para o Mato Grosso do Sul. Nós moramos do lado de São Paulo. O Rio Paraná, ele divide os dois estados. De um lado, Mato Grosso do Sul, do outro lado, São Paulo. É o final da rodovia Raposo Tavares. Então, muitos conhecem aquela região, uma região, né, de rio, de pesca, né? E nós moramos do lado de São Paulo por conta do estudo dos filhos, mas a igreja fica a 40 quilômetros, né? E eu pedi permissão dos irmãos, eu sempre faço isso, irmãos. A igreja em Hortolândia nos convidou, não conhecemos, conversei com o pastor Sebastião, né, para nos receber também, queremos conhecer a igreja, e pedi autorização da igreja, a igreja autorizou essa viagem, pequena viagem. De lá até aqui são aproximadamente, de Epitácio até aqui, 340, quase 340, variando um pouquinho, né? Então, orem por nós, orem por nossa viagem. E muito obrigado pela recepção, muito obrigado por conhecer vocês. É sempre uma grande bênção, a gente se identifica, né, de imediato, porque é a família de Deus, né? Então a gente é bem recebido, é uma grande bênção estar com o pastor Sebastião, com a irmã. Muito obrigado de todo o nosso coração, tá? Então nós vamos meditar um pouco sobre a palavra de Deus. E eu costumo sempre mencionar que eu e a minha esposa, nós fazemos parte de uma seita. Por que uma seita? Porque muitos que se identificam com o cristianismo, eles usam uma Bíblia, eles cantam hinos, eles têm um prédio, mas eles não pregam a salvação simplesmente pela graça, né? Eles removem a escolha que Deus fez para que os salvos sejam alcançados pelo Espírito Santo. E nós fazemos parte de uma igreja, os irmãos devem conhecer, chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, irmãos, somente pela graça de Deus, Deus nos tirou de lá. Foi a graça de Deus. E não somente nos tirou de lá, Ele nos chamou ao ministério. E algo que é comum entre os pastores que foram chamados, o pastor Sebastião disse: olha, eu nunca ia imaginar que Deus ia me chamar para o ministério. Eu faço minhas palavras, nunca ia imaginar, né? As pessoas começaram a dizer: você vai ser pastor. Eu dizia: não, eu não quero. Eu já sou formado em engenharia, imagina, eu trabalho como engenheiro, sou engenheiro. Deus não vai me chamar, eu não tenho. E Deus convocou-nos ao ministério e lá estamos até quando o Senhor permitir, quando o Senhor quiser. Nós submetemos à vontade de Deus. Mas é importante, irmãos, nós pensarmos sobre missões, né? Cada igreja, cada um de nós, cada um dos irmãos é um missionário. Mas pastor, mas eu não sou um pregador da palavra. Mas Deus salvou você para que você dê testemunho dentro da sua família, dentro do seu bairro, aqui dentro da cidade. Então você, com sua vida, você vai testemunhar do Evangelho da graça de Deus, da salvação que aconteceu na sua vida. E eu gostaria de meditar um pouco com os irmãos em João, capítulo 6. E o título que eu vou sugerir aqui aos irmãos é amadurecendo em sermos preparados para fazermos missões. Cada um de nós, irmãos, precisa amadurecer até o fim.
Né? Existe uma teoria que ela é muito errada. A teoria de que a criança ali, o caráter da criança, a personalidade da criança está formada até os 7 anos. É uma doutrina humanista, você não vai encontrar isso na Bíblia. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus salva alguém, Ele transforma a pessoa diariamente, amadurece a pessoa até quando? Até quando nós vamos aprender da palavra de Deus? Até nós partimos para a glória. E lá na glória nós vamos continuar o quê? Aprendendo. Deus vai nos ensinando. Então, em João capítulo 6, nós vamos meditar sobre como é que nós podemos amadurecer. E nós vamos compreender, irmãos, procurar compreender que Deus te prepara, Deus nos prepara pelo Espírito Santo. Eu gostei muito quando os irmãos cantaram hino e ao invés de cantar habitar, vem habitar em mim, não, o Espírito Santo habita em você. Né? Como é que os irmãos cantaram? Opera em mim. Corretíssimo, maravilhoso, irmãos. É isso mesmo. O Espírito Santo, Ele opera em você, Ele habita em você, Ele quer operar em você. E deve ser o seu desejo que o Espírito Santo opere em você. E eu tenho algumas perguntas para fazer. Primeira pergunta, olhem, o que é o evangelismo para o mundo dos perdidos? Será que o Senhor Jesus, Ele se encaixaria na ideia do evangelho para o mundo? Eu estou falando os perdidos. Mas o que é o evangelismo segundo a Bíblia? O que é o evangelho segundo a Bíblia? E será que o mundo se encaixa? A gente vai inverter, né? O mundo tem uma ideia do evangelho, do que é a igreja. Será que o Senhor Jesus se encaixa na ideia do mundo? E então a gente vai olhar para a Bíblia. A Bíblia traz o evangelismo, traz a pregação do evangelho. Será que o mundo quer se encaixar nessa pregação? E qual dos dois modelos é o que Deus estabeleceu na igreja local, que é verdadeira, é uma igreja que procura obedecer à vontade de Deus? Então vamos olhar para João capítulo 6, vamos começar do versículo 60, que diz assim: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e o que, irmãos? Vida. Mas há alguns de vós que não creem. Preste muita atenção nisso. Eles estavam ali no meio dos discípulos, estavam buscando Jesus, mas eles não criam. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Você imagina isso? Deixar Jesus e não querer mais andar com o Senhor Jesus? Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então um ficou. Preste muita atenção nisso. Muitos deixaram Jesus, mas um que não cria, ele também ficou. Vamos orar, irmãos? O pastor pode orar, mas ou algum irmão pode orar? Quem poderia orar? Pode orar? O irmão pastor? Pode? Amado Deus Pai,
agradecemos a Ti por esse momento e pedimos especialmente ao pastor que vai trazer a Tua palavra, que o Teu Espírito trabalhe no coração dele, como já tem trabalhado, e abençoa nós que fomos ouvidos. Que a Tua palavra não volta vazia. Sabemos isso. Em nome de Cristo que pedimos, em nome de Deus agradecemos o perdão do nosso pecado. Amém. Amém. Meus irmãos, eu espero, sinceramente, que eu não traga nenhuma novidade. O que eu quero é pregar o Evangelho que o pastor tem pregado, o Evangelho da verdade, o Evangelho da salvação em Cristo. E a oração do pastor é muito importante. Que a verdade seja colocada aqui diante de nós. Algumas revistas, eu tenho em casa algumas revistas, eu não trouxe aqui para apresentar, mas algumas revistas seculares, revistas de pessoas ímpias, têm apresentado um crescimento numérico de igrejas evangélicas. E o Evangelho para o mundo tem a seguinte definição, preste atenção: ser acolhido, ser bem recebido, apoio emocional nos tempos difíceis. É isso que é o Evangelho, viu? Para eles, amizade a qualquer custo, ponte para o sucesso material, emocional, para as vitórias financeiras. É isso que o Evangelho tem sido apresentado para o mundo. Isso tudo, irmãos, não é errado, porque a igreja tem que receber bem, ela tem que amar os pecadores, mas esse não é o objetivo do Evangelho. Se nós pensarmos um pouco sobre uma apresentação que é feita a respeito do Evangelho, por muitos, eles apresentam o Evangelho da seguinte maneira, preste atenção: Deus te ama. Deus te ama. Jesus te ama. Recebe Jesus. Se você recebeu Jesus, bem-vindo à família de Deus. Seja bem-vindo na nossa igreja. Eu vou repetir, tá? Deus te ama. Jesus te ama. Recebe Jesus. Eles não dizem nem recebe, né? Eles dizem aceita Jesus. Seja bem-vindo à família de Deus. Seja bem-vindo à nossa igreja. O que está faltando, irmãos? Tem alguma coisa muito importante faltando nisso tudo. O que falta? Como é que começa a pregação do Evangelho? Arrependei-vos. Vejam que eles colocam algumas verdades, mas eles deixam de lado o importante. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E hoje, nestas igrejas, não se pode falar de quê? De pecado. Não se pode falar de pecado. Algumas reportagens dizem assim: uma igreja para chamar de sua. A igreja não é minha. Tem alguns que colocam a foto na igreja, né? Não tem umas igrejas que colocam a foto do dono da igreja? Olha, a igreja do fulano de tal. A igreja, de quem é a igreja, irmãos? A igreja do Senhor Jesus. E muitas reportagens falam de uma igreja que acolhe. E a filosofia, irmãos, desses lugares é a seguinte, ó. Olha como eles ensinam: não se intrometa no pecado alheio. Eu gosto da Bíblia. Olha só, irmãos, algumas pessoas dizem isso: eu gosto da Bíblia, mas eu não gosto que a Bíblia se meta na minha vida. O Espírito Santo, ele transforma, irmãos. O Espírito Santo, ele converte. O Espírito Santo, ele nos levou ao Calvário. E Cristo, pelo seu sangue, pagou o preço dos nossos
pecados, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou, é verdade, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é simples, irmãos, mas o mundo, ele deixa isso de lado. E em João, as pessoas, elas estavam procurando Jesus por um motivo. Veja em João capítulo 4, veja lá, João capítulo 4, quando ele tem um encontro com aquela mulher samaritana. Veja o versículo 16, né? Quando ele diz, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido, vem cá. E ele fala a respeito, olha, esse que você está aí não é seu marido, né? A mulher respondeu, disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade? Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Então, o que é mais importante de nós notarmos aqui, o Senhor Jesus, ele adentrou um assunto pessoal, particular dela. Irmãos, quando o pastor prega, se ele realmente prega com amor, eu sei disso, eu posso afirmar, ele prega com amor, ele vai falar a verdade. Mas a verdade, irmãos, para o ser humano, ela é algo que quer levar ao nosso entendimento aos pés do nosso Deus. E muitas vezes, irmãos, as pessoas, elas vão odiar aquela pessoa que fala o quê? A verdade. Elas não querem ouvir a verdade. Elas não querem ouvir, irmãos, que é necessário arrependimento. Jesus, ele tratou ali de uma questão íntima e pessoal. Vá até o capítulo 6 e o versículo 60. Ele não relativizou ali o assunto. João capítulo 6 e o versículo 60. Então, essas pessoas buscaram Jesus, elas estavam atrás de comida, elas não estavam... Veja o versículo 26 desse mesmo capítulo. Jesus multiplicou os pães. No versículo 26, Jesus respondendo-lhes e disse, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Então as pessoas queriam uma coisa da carne. Pastor, eu tenho certeza que se é uma ideia que me deram para mim certa vez, tá? Olha, vamos fazer um panelão de sopão para oferecer para as pessoas. Aí elas vão tomar o sopão aqui na igreja. Quantas pessoas vocês acham que vinham para tomar o sopão? Será que a igreja não estaria lotada? Mas no momento que o pastor dissesse, agora nós vamos ouvir do Evangelho, o que as pessoas iam fazer? Nós já comemos, nós não queremos ouvir, e iam embora. É assim, irmãos. Eu estou falando alguma coisa absurda? As pessoas querem se satisfazer, e era o que elas estavam fazendo aqui em relação a Jesus. E quando Jesus, ele se apresenta, veja o versículo 48, eu sou o pão da vida, é a mim que vocês têm que procurar, eu é que sacio as almas, sou eu sou o maná que desceu do céu. As pessoas dizem no versículo 60, é duro o que ele está falando, é duro esse discurso, quem pode ouvir? Existe uma passagem na Bíblia, irmãos, que diz lá em Atos 16, 14, que Deus preparou, ele abriu o coração de uma mulher chamada Lídia para ela ouvir do que? Do Evangelho. Sabe quem é que prepara o seu coração para ouvir do Evangelho? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. E é algo que nós precisamos pedir muito de Deus. Senhor, como o pastor orou, abre o nosso coração para ouvirmos da verdade. Corrige a nossa vida. Me corrige, Senhor, no que eu estiver errando. Jesus está corrigindo as pessoas. E no versículo 63, ele diz, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita.
eu falei do hino, né? Alguém aqui dançou, irmão? Pulou? Porque o hino é para louvar. O hino é para louvar a quem, irmãos? A Deus. Você sabe quem é a plateia? Para quem nós estamos cantando? Para Deus. Para quem que nós estamos juntos louvando? A quem nós estamos juntos louvando? A Deus. E quando as igrejas colocam... Irmãos, agora é uma moda da parede preta. Me perdoe, viu? Mas parede preta na igreja. Eu fui numa igreja porque um conhecido faleceu. Eu tinha a minha idade, teve uma parada cardíaca, foi para uma cirurgia, morreu. E ele era de uma igreja não batista da parede preta. E falaram, vai ter um culto, assim, funeral, né? Um culto de funeral, que é comum. Aí eu levei minha Bíblia. Quem disse que eu conseguia ler a Bíblia, irmãos? A igreja toda escura. Como é que a pessoa vai ler a Bíblia no escuro? E eu me senti mal. Porque o povo de Deus é um povo de luz, não é um povo de trevas. Como é que a igreja vai estar toda escura? Irmãos, e o corpo do homem lá no meio da igreja, tocando um rock and roll, e as pessoas ali... Eu pensei, Senhor amado, tem misericórdia. Então, irmãos, as igrejas, elas procuram satisfazer a carne para atrair as pessoas, para que as pessoas venham. E sabe o que está acontecendo com essas igrejas? Está lotado, sabe de quê? De jovens. Por que os jovens procuram as igrejas? Porque eles querem dançar, pular, suar, comer. Eu vou falar uma coisa muito séria aos irmãos. Tem igreja que tem cinema, shopping e bar. Vocês ouviram falar disso? Igreja onde tem o culto e os jovens saem para um outro lugar dentro do prédio da igreja para tomar bebida alcoólica, irmãos. Sabe como é que estão essas igrejas? Lotadas. Elas não querem ouvir da verdade. E essas pessoas não queriam ouvir da verdade. Porque a Bíblia vai dizer, conserte a sua vida, sabe onde? Na sua casa. Conserte a sua vida, sabe onde? No seu trabalho. Conserte a sua vida, sabe onde? No seu casamento. Conserte a sua vida, sabe onde? Dentro da sua vida íntima e particular. E sabe o que acontece quando o Espírito Santo habita em nós e Ele opera em nós? Eu quero que a minha vida seja consertada para louvar e adorar a quem? Aquele que me salvou. Irmãos, depois que nós nos convertemos, melhor, depois que Deus nos converteu e depois que Deus nos salvou, eu tive que aprender muitas vezes, minha esposa está aqui, a pedir perdão para ela quando eu errava. Mas sabe uma coisa muito interessante? Se eu errava na frente das crianças, quem eu tinha que chamar? Eu vou perguntar de novo. Quando eu errava com a minha esposa na frente das crianças, quando eu falhava com ela, e as crianças viam, quem eu tinha que chamar para ver o pai pedindo perdão? Os meus filhos. E sabe por que as pessoas não se arrependem e não querem consertar a vida? Porque elas são orgulhosas, elas vivem pela carne. É difícil, irmãos, para alguém dizer, eu estou errado, Senhor, me corrige. Corrige a minha vida. É isso que Deus quer, irmãos, na vida de um crente. Não é lhe dar dinheiro, não, viu? Não é lhe dar um emprego melhor, não. Não é lhe dar mais saúde, não. Ele quer lhe dar mais obediência. Ele quer que você tenha vontade de ouvir a palavra de Deus. E ele então veja o que acontece aqui no versículo 64. Jesus vê as pessoas indo embora. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Vocês só vêm a mim se Deus trabalhar na vida de vocês. Isso é o Evangelho, irmãos.
Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Preste atenção num detalhe. O evangelho para o mundo não combina com Jesus. E o evangelho de Jesus não combina com o mundo. Sabe por quê, irmãos? Eu vou falar isso como experiência. Eu tenho absoluta certeza. Quando o pastor vem, sobe o púlpito e prega a verdade, aquele que não quer se arrepender, o que ele faz, irmãos? Ele vai embora, ele não volta nunca mais. Foi o que aconteceu com Jesus, irmãos. Nós não somos maiores que Jesus. As pessoas abandonaram Jesus. Era uma multidão, eram muita gente. Foram embora. Para o mundo, olha o que os pastores iam fazer. Não, pessoal, volta, espera um pouquinho, não foi isso que eu quis dizer. Volta, não vão embora não esvazia a igreja. Foi isso que Jesus fez? Não, irmãos. Aquelas pessoas foram embora porque não foi Deus que as trouxe. O evangelho é pregar a verdade. Todos vão ouvir, todos vão aceitar, aqueles que Deus trabalhar no coração. Eu vou falar algo muito importante para os irmãos aqui. O pastor, ele não será avaliado por Deus pelos resultados. Nenhum pastor vai ser avaliado por Deus pelos resultados. Porque a igreja é cheia, porque tem muitos jovens, porque está todo mundo, não é? Não. Deus vai avaliar o pastor pela fidelidade. E eu digo uma coisa que falaram para mim. O dia em que uma igreja que é pequena, ela começa a se encher muito, daqui a pouco é um prédio de 3 andares, pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Porque a verdade, ela afasta os pecadores que não querem aceitar a própria verdade da palavra de Deus. Pastor, continue firme, viu, pastor? Pregue a verdade. E as pessoas muitas vezes vão virar as costas para a fidelidade do pastor. Sabe quem sofre mais? A esposa do pastor. Ore pela esposa do pastor, irmãos. Ore por ela. Porque ele prega, mas ela tem um coração cheio de amor. E você pode ter certeza, irmãos, que a pregação do evangelho pela verdade está cada vez mais raro. As pessoas querem multidões, mas Jesus, olha que coisa interessante. Jesus, ele olha para os discípulos que sobraram, uma multidão, sobraram quantos? 12. Sobraram 12. Ele vira para os discípulos, aí ele diz assim: olha, foi todo mundo embora, fica aqui comigo, não vão embora não. É isso que ele diz? Não. Sabe o que ele pergunta? Olha na palavra, olha no versículo 67. Então disse Jesus aos 12 que ficaram: vocês também não querem ir embora? Né? Irmãos, Jesus seria considerado um péssimo evangelista, como esses que estão por aí pelas igrejas, me perdoe a expressão, viu, pastor? Essas igrejas que têm um parafuso solto, que fazem campanhas disso, campanhas daquilo, dê o seu dinheiro, ganhe fortuna, venha receber a bênção. Isso não é o evangelho, irmãos. Isso é para atrair pessoas. O evangelho é transformador. E eu quero fazer uma pergunta aqui aos irmãos, me perdoe, tenham paciência, eu quero dizer. Eu gosto muito de fazer perguntas. Vocês lembram que tem uma passagem que diz que os demônios, eles creem e eles estremecem? Né? Os demônios creem, mas eles creem tanto que eles tremem. Isso quer dizer que os demônios têm fé. E tem muita gente que diz assim: eu tenho fé. Mas por que os demônios não têm salvação? Você já pensou a respeito disso? Eles não têm fé, por que eles não vão ser salvos? Porque a fé que eles têm não transforma. A fé verdadeira, ela muda o caráter. Há um novo nascimento. Porque quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus. Para que a fé seja salvífica, ela precisa transformar o coração. E Jesus, então, na pergunta, ele recebe a resposta de Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Irmãos, só Jesus tem a palavra da verdade. Jesus tem a palavra da verdade. O pastor aqui, ele repete as palavras de Jesus. Ele deseja pregar a verdade de Jesus. Ele quer que haja conversões, porque Deus trabalhou nos corações. E é muito triste, eu posso dizer aos irmãos, é muito triste para um pastor amar, porque o pastor ama as pessoas. E ele fala a verdade e as pessoas viram as costas e dizem: não aceito isso, e vai embora e não quero mais ouvir do Evangelho. Isso é muito dolorido. Mas, irmãos, a verdade ela permanece. E Jesus, ele, sabendo que Pedro fala a verdade, versículo 69, nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Jesus fala algo, irmãos, impressionante. Ele diz assim: não vos escolhi vós os 12? Quem que escolheu? Jesus. Mas ele diz: um de vós é um diabo. Então, ele está falando de Judas Iscariotes. Olha que coisa triste, irmãos. Judas Iscariotes foi tesoureiro da igreja que Jesus estabeleceu. Judas Iscariotes ouviu Jesus. Judas Iscariotes andou, ele presenciou os milagres. Ele andou com os discípulos quando eles foram evangelizar. Mas ele nunca se converteu. Ele nunca foi convertido. E infelizmente, irmãos, nós vivemos uma realidade de muitos Judas Iscariotes. Estão na igreja, são religiosos, cantam hinos, leem a Bíblia, ouvem sermões, alguns são batizados. Isso é muito triste, mas nunca se converteram. Arrependei-vos e convertei-vos. Você entende que Jesus tem a palavra da verdade? Você já se arrependeu dos seus pecados? Pecado não é só deixar de fazer coisa ruim, irmãos. Pecado é se arrepender do que nós somos diante de Deus. A nossa natureza. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É olhar para Jesus e ver que Ele viveu uma vida perfeita que nós nunca vamos conseguir. E Ele morreu uma morte injusta que Ele não merecia, para nos dar a justiça que nós jamais poderíamos conquistar. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Se alguém aqui está em uma igreja, religiosamente, frequentando, ouvindo hinos, até cantando, buscando milagres, tem pessoas que buscam falar até enrolado, dizer que é falar em a língua dos anjos. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E, irmãos, quando nós olhamos para os Judas modernos, os pregadores do Evangelho, nós vemos muitas pessoas se preparando para um falso Jesus, aquele que é chamado de o anticristo. Nós vemos multidões crendo num falso Evangelho, mas nós sabemos que Deus tem os seus. E por meio da pregação do Evangelho, nós sabemos e temos certeza que Ele irá alcançar essas pessoas. Igreja Batista Independente, aqui, nesta cidade, na pregação do pastor, na vida do pastor, na vida da sua esposa, no testemunho, na participação da igreja, aqui em Ubirajara, Deus trouxe o Evangelho para que vocês pudessem servi-lo.
E a minha oração é que vocês continuem não só pregando, vivendo este Evangelho, mas testemunhando dele onde quer que você esteja. Sabe, irmãos, há muitas ovelhas perdidas nessa cidade, nessa região. Deus, Ele se alegra em usar você para alcançá-las. Mas não somos nós que fazemos a obra. Quem transforma, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Continuem fiéis. O Evangelho da Palavra de Deus não se encaixa com o mundo. E o Evangelho do mundo não é o Evangelho do Senhor Jesus. Nós podemos descansar nisso. Nós sabemos que isso é algo que nos consola hoje e para toda a eternidade. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nós sabemos que o homem pecou e que todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor nosso Deus. Mas nós sabemos que o Teu Filho foi enviado para viver como homem. Ele se tornou carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele viveu uma vida justa e perfeita. Morreu uma morte de cruz. Esteve no túmulo durante 3 dias e 3 noites, mas ressuscitou. Subiu aos céus e há de retornar a este mundo. Tu estabeleceste, ó Senhor Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, seu ministério, a igreja verdadeira. E essa igreja tem pregado ao longo dos séculos o teu evangelho. Mantenha, ó Deus, esta igreja local. Mantenha o pastor Sebastião. Mantenha a sua esposa. Mantenha, ó Deus, a verdade. Que essa igreja seja, como diz a tua palavra, coluna da verdade nesta cidade, nesta região e mesmo nesse país. Usa os teus servos como ferramentas para que outros sejam alcançados pelo evangelho verdadeiro. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, opere em cada irmão e irmã. E que o teu Santo Espírito, ó Deus, alcance as ovelhas perdidas que ainda precisam ser alcançadas pela tua vontade. Porque ninguém pode ir a Jesus se pelo Senhor, nosso Deus, não for concedido. Mas, Senhor Deus, se alguém que ouve essa mensagem ou que presente aqui nesta noite ainda não se arrependeu do que é como pecador e dos seus pecados e suas ações, tem misericórdia desta alma, como o Senhor teve de nós, e pelo sangue do Salvador nos salvou, e pela tua graça nos reconciliou contigo mesmo. Nós te agradecemos sabendo que o Senhor nos ouve, porque te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor? Eu passei um pouco, perdão, passei um pouquinho do lado. Deixa eu tirar aqui, obrigado. Hein? Esse microfone de lapela aqui, ele não serve para a igreja aqui. Ele só serve para os aparelhos, para ouvir em casa bem. Então, aqui, desligar isso aqui, confiar só nisso aqui, então ele não... Então, agradecer ao pastor por essa belíssima mensagem. Que Deus continue te abençoando. Só tem uma coisa que eu lembrei, que eu acho que os irmãos também. Quando ele estava pregando aqui, eu falei, parece que o Oscar, irmão do Luiz aí, está pregando. Parecia o Oscar, o jeito de falar Oscar aí, que era... Ele estava na igreja errada, né? Que Deus abençoe ele, né? Mas lembrei dele. Então vamos louvar o Senhor, o hino 9, que ele não, irmã, ele pediu, ele vai acompanhar com o violão, o hino 9, ele falou que você escolheu o hino 9, ele queria acompanhar, pediu, não é? Eu fui, né, canta 3 hinos no começo com a irmã, e o do hino 9... Pega a família, só deixar.
hino 9. Resolvi falar, vou cantar a poesia para casa. Eu vou explicar melhor. A mulher perguntou: você toca instrumento? Ele falou: toco violão. Aí eu falei: se quiser, né, acompanha lá, a irmã toca no começo, você toca no fim. Ele quer acompanhar no acordeão. E deu uma ensaiadinha, sanfona toca alto, eu não vi o violão. Aí eu falei: então propõe o hino 9, né, por isso. Então, o irmão Paulo não tem condição de orar, né, irmão Paulo? Hã? Então vai, ore, irmão Paulo, em favor dele e de nós. Que Deus abençoe. Senhor, mais uma vez, queremos dar graças por tudo, né, que foi ocorrido nessa noite.
Agradecemos, né, pela mensagem, pela presença do pastor aqui entre nós. Que o Senhor possa usar, né, ele nessa viagem, né, para onde ele está indo. Amém. Que o Senhor possa abençoar a volta deles, abençoar a sua igreja lá onde está. Não só no dia de hoje, mas no seu futuro, né? Amém. Sua vida, sua família, seus filhos. Que o Senhor possa sempre estar usando ele como usou aqui. E agradecemos também, né, por estarmos aqui, por ter nos trazido. Agradecemos, né, pelo pastor, direção e principalmente pela salvação de Jesus Cristo, né, e por estarmos aqui agora como filhos, Amém. salvos, com a nossa vida eterna garantida no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos também pela vida da Sônia e que nos dê uma boa noite e um bom dia amanhã. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu desligar aqui. Ele pediu uma coisa.